A minha equipe cresceu. Quero aumentar o meu quadro de funcionários. Quais que são os pontos que eu tenho que levar em consideração? Olha, eu não entendi muito bem qual é a perspectiva de quem fez a pergunta, quer a resposta, né? Dentro do ponto Porque, de vista administrativo, eu vou ter que mudar, eu sou MEI, sou Simples Nacional, o que isso pode mudar? Pode mudar o meu não, enquadramento? veja bem, o MEI só pode ter um funcionário, certo? Se a lei for aprovada agora no final do ano, de alteração, que vai passar para 130 mil e vai poder contratar 2 funcionários, o limite é esse aí, certo? Uma microempresa, ela não tem, ela vai mudar de categoria se ela aumentar exponencialmente a capacidade de funcionários. Mas não se, hoje a legislação brasileira, a questão de desenquadramento, de passar para uma outra categoria, deixar de MEI para microempresa, para EPP, para grande empresa, está basicamente no faturamento, né? Por quê? Ah, eu aumentei a minha equipe. Pô, se você aumentou a tua equipe, provavelmente teu faturamento também aumentou. Então, a regra é, vamos ver pelo faturamento aonde nós estamos. Ultrapassou 2 milhões e 400 mil? Opa, deixei de ser ME, né? Esse valor é mensal. O quê? 2.400.000. Não, ano. Não, faturamento Anual. anual. Ano, faturamento anual. Sempre que a gente fala aqui é faturamento anual, É bom né? deixar Tá? claro, né, para a pessoa que está É, assistindo 81 saber, mil, né? 81 mil é anual, 360 mil é anual, as taxas, as alíquotas, a tabela, as tabelas são todas anuais, tá? Nós não trabalhamos, não se fala em empresa mensal, a gente só fala em empresa anual, tá? Faturamento anual. E o faturamento anual não é o faturamento de janeiro a dezembro. É dos últimos 12 meses. É dos últimos 12 meses. Aí já não é 100%, mas 90% das vezes que nós falamos de faturamento anual, nós estamos falando dos últimos 12 meses. Ô Miguel, aproveitando essa toada aí, eu gostaria de saber se em que momento que é obrigado a ter um contador dentro da empresa. Ele é obrigado a ter, né? Chega um determinado momento, se é obrigado a ter um RH, é obrigado a ter um contador. Como é que é a regra É, disso? a legislação hoje, ela diz que o MEI não precisa ter contador, Não, mas estou certo? falando de empresas É, maiores, não, claro. todas elas precisam. Todas elas são obrigadas a ter um contador. Por lei, dentro da empresa, eu falei. Por lei, dentro da Não, não, empresa. não. Nenhum é obrigado a ter contador dentro da empresa. Nenhum é obrigado. Não, não. Assim, ó. Até o ano passado, o ano retrasado, agora não me lembro, existia uma lei que era com relação à terceirização. Que eu não poderia terceirizar aquilo que era o core business, o processo principal da empresa. Mas com essa mudança que teve, as empresas agora podem terceirizar tudo, tudo. A contabilidade já era um setor que podia ser terceirizado pelas empresas. Então, claro que uma empresa muito grande, ela prefere ter o seu próprio setor de contabilidade do que terceirizar uma outra empresa, certo? Mas ela pode. E até tem casos que tem grandes empresas que têm grandes escritórios de contabilidade terceirizado, como tem grandes escritórios de advocacia contratados também terceirizados. Mas elas não é, a lei não obriga, Não obriga, então. não obriga, não coloca objeção, é livre comércio, livre decisão do gestor, dos empresários. O que ocorre Oswaldo, é com relação à operacionalização. O que compensa mais para mim? Certo? É eu ter um contador fora que eu pago mais barato, ou eu ter um contador dentro da minha empresa que eu pague mais caro, mas eu tenho um controle melhor da minha gestão contábil. Então, tudo isso é o que pesa na hora de Hoje com a decidir, era né? digital isso já ficou mais simples também, né? Sim. Por causa da digitalização, documentos, Uhum. envio, recebimentos, é tudo mais É, fácil hoje em dia, é por né? isso ó, que o BPO tende a crescer cada vez mais, tá? A terceirização tende a crescer cada vez mais. Eu terceirizar tudo dentro da minha empresa, certo? Eu gasto menos, porque assim, ó, o grande problema nosso, que o governo federal fala muito, muito, muito,
é que tirar a carga tributária das costas do empresário. Porque o empresário, nós que vivemos nesse mundo, a gente sabe, quem é empregado talvez não tenha essa noção, pode estar nos escutando pela primeira vez hoje, não tem a noção do que é. Você tem que pagar lá uma carga tributária todo mês, e é com INSS, é com PIS, com FINS, Simples Nacional, IPI, olha, para vocês terem uma ideia, a carga tributária causa um custo operacional nas empresas muito grande, que enquanto lá nos Estados Unidos, uma empresa, um contador faz o serviço, aqui no Brasil é 4, 5 contadores para fazer o mesmo serviço. Ou seja, a quantidade de horas que uma contabilidade tem que dispor para atender a empresa é muito grande aqui no Brasil. Por causa que o Simples Nacional ele não é nada simples, né? O Simples é muito complicado. São regras e regras que tem que se atentar para não cometer um erro, acabar calculando errado o imposto e depois ter que retificar e pagar multa e acréscimos. Já que você falou de imposto de renda, aconteceu também de um cliente ligar e ele perguntou se pode fazer retificação do imposto de renda antigos que ele fez. Sim. Né? Sim? Sim, a qualquer momento. A qualquer momento. Tá. A qualquer momento. E outra coisa, se ele perdeu o prazo da declaração de imposto de renda desse ano, o que acontece com ele? Não, ele vai ter que fazer a declaração e vai pagar a multa por atraso na declaração, né? Então é isso. Agora sim, o que acontece? A declaração de imposto de renda da pessoa física, geralmente a Receita Federal ela pode questionar a tua declaração por 5 anos, certo? Mais que 5 anos eu não tenho caso de que a Receita pediu para explicar alguma coisa ou para retificar alguma coisa. Mas dentro do prazo de 5 anos, a Receita pode pedir que você faça... Pode questionar. Pode questionar e pedir para você retificar a tua declaração de imposto de renda. Então, esse caso aí, tem duas coisas, né? Ele pode ter sido intimado pela Receita para retificar, ou ele viu que tinha um erro e ele, por conta própria, vai retificar. O ideal é isso, né? Eu descobri o erro, eu não espero a Receita me autuar. Eu vou lá e retifico e resolvo o problema. A possibilidade de eu levar uma multa diminui bastante. Muito obrigado por estar nos acompanhando no YouTube. Nós agradecemos o seu comentário, agradecemos a sua participação. É muito importante para nós saber o que você está achando do nosso conteúdo. Faça a sua inscrição no canal principal para assistir ao vivo os nossos conteúdos. Clique no sininho, clique nos cards para assistir os conteúdos antigos dos nossos cortes. Muito obrigado.